Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Bom, hoje continuamos a partir do número 1265 do Catecismo, a continuação do batismo ainda, né? Então, pelo batismo, somos inseridos na vida com Cristo. O batismo nos liga intimamente a Nosso Senhor, né? E Ele, de verdade, nos purifica dos pecados, porque nós nascemos com a mancha do pecado original. Então, pelo batismo, para sermos inseridos no Cristo, limpa aquela mancha daquele pecado. Somos perdoados dos pecados, né, dessa mancha de pecado original. Por isso que quando batiza a criança, ela não tem pecado, é tão pequenininha? Sim, tem a mancha do pecado original. Então, ela é inserida na vida de Cristo. Então, por isso que depois do batismo, que imprime em nós um caráter de filhos de Deus, então o nosso comportamento deve ser diferente. Deve ser um comportamento de filho de Deus. Por isso, se para viver com Cristo não pode ter a mancha do pecado original, também para comungar. E se pecamos, podemos limpar pelo sacramento da confissão. Então, aqui o batismo, ele nos confere uma graça santificante. Essa graça da justificação. Somos justificados em Cristo. Pelo batismo, no parágrafo 1266, a Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, uma graça da justificação, a qual torna-o capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo através das virtudes teologais, ou seja, da fé, da esperança e da caridade. São os três prêmios e presentes que nós recebemos no dia do nosso batismo. Uma fé para acreditar naquilo que ele ensinou, né? A esperança para acreditar naquilo que é a vida eterna, o que nos espera no futuro da vida, e por fim, né, de amá-lo. E como podemos amar a Deus? Através das boas obras. Então se ama a Deus rezando, se ama a Deus ajudando, se ama a Deus fazendo bem às pessoas. Então é isso que nós recebemos, a fé, a esperança e a caridade. Caridade para amar, esperança para não perder, né, a esperança do céu, apesar das dificuldades da vida presente, temos sempre o olhar sobre Deus que nos faz e nos move a ganhar. É como um atleta, ele tem esperança de ganhar uma medalha. Então, enquanto ele tem esperança, ele treina. Se ele perder a esperança, pronto, ele já não vai querer treinar mais. Então, a nossa esperança está no céu. Então, o céu é um prêmio aos que lutam na terra. E essa luta é por amar mais. E por viver aquilo, pôr em prática aquilo que nós escutamos. Escutamos a voz de Deus. Quem ouve as minhas palavras, fé. E quem que acreditou, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, é um servo bom. Então é isso que nós precisamos fazer. Depois, o batismo, essa criatura nova, ele concede-nos, através do batismo, o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo, pelos seus dons. E permite-lhes crescer no bem pelas virtudes morais, ou seja, no bom comportamento. Na caridade, na bondade, mansidão, paciência. Então, esses são os frutos também do Espírito. Na nossa vida, como somos incorporados à Igreja, ao corpo de Cristo, né, somos membros desse corpo. Então, o nosso pecado fere os outros. O nosso pecado escandaliza os outros. Por isso a gente tem que lutar. Por exemplo, um pai que fala palavrão, um filho pequenininho aprende. Então, ele escandalizaria o filho? Sim, já escandalizaria. Então, tem tantas coisas que acontecem que nós devemos nos vigiar. Por isso, o batismo nos incorpora à Igreja. Somos membros do corpo de Cristo. Então, o que o batizado se torna é uma pedra viva. Cristo é a pedra angular. Aos que se apoiam nessa pedra, uma boa construção. Aos que não se apoiam nessa pedra e tentam passar por ela, tropeçam, é uma pedra de tropeço. Então essa pedra angular, que é a fundamento, é igual fazer o alicerce de uma casa, de uma construção, né? Por que isso aqui está em pé? Porque embaixo tem uma coisa firme, sólida, cavada com buraco, com cimento, com ferragem, tudo para segurar tudo isso daqui.
Então, quer dizer, está firme. Cristo é o sustento de toda a igreja. Ele é o princípio de todas as coisas. Então, nele está a nossa salvação. Então, isso que acontece, né, conosco é viver dessa fé. Viver exatamente como apoiados nessa pedra viva, né, que é a construção do edifício espiritual para um sacerdócio santo. Ou seja, se Cristo se sacrificou por nós, o batizado, ele é inserido na vida de Cristo. E o que é a vida de Cristo? Se ele se sacrificou, também nós nos sacrificamos. Se ele tem o poder de reger as coisas, nós também nos é dado o poder de reger a nossa vida, segundo o amor de Deus. E ao mesmo tempo é dado a ele um poder profético, de anunciar o amor de Deus. E nós também recebemos pelo batismo um valor também profético, de profetizar, ou seja, de anunciar o amor de Deus aos outros. Como? Por palavras? Sim, se for por palavras, fantástico. Mas e se não for por palavras? Por atos concretos, por gestos concretos, damos testemunho. Então, Santo Antônio diz, né, cessem as palavras, né, e falem as obras. Ou como São Francisco, né, evangelizai, evangelizai, evangelizai. Se for preciso, com palavras. Ou seja, como é que evangeliza sem palavras? Com a vida, na boa atitude. Assim a gente evangeliza, leva a luz de Cristo aos corações. Então, incorporados a Cristo, Ele nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Por isso o batismo faz participar do sacerdócio comum dos fiéis, ou seja, um sacrifício, reger a própria vida, segundo o amor de Deus, e anunciar o amor de Deus aos homens. Por isso os batizados, aqui parágrafo 1270, tornados filhos de Deus para a regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé que pela igreja receberam de Deus, e a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. Aqui é uma obrigação, né? Parágrafo, aliás, a citação 2001, Lumen Gentium 17 e Ad Gentes 7. Então, são documentos que a igreja propõe e que coloca aqui no catecismo, exatamente para entendermos qual é o nosso papel na sociedade. Somos obrigados a dar testemunho. Talvez não com palavras, porque a gente sabe tudo da fé. Não. A gente tem persuasão na retórica para convencer muita gente. Aqui ninguém é São João Crisóstomo, que era chamado Boca de Ouro. Ele abria a boca e convertia todo mundo. Ou então São Bernardo, né? São Bernardo entrava numa cidade, diziam assim, as mulheres seguravam os filhos, né, para não ouvir São Bernardo, porque todos os homens que ouviam São Bernardo queriam ser soldados, né, dos cruzados, né? Queriam lançar sua vida, a dar a sua vida por Cristo, né? Então tinha um poder, né, de persuasão, né, e do amor de Deus que convencia todo mundo, né? Então tem outro santo também que é que é um santo do Oriente, que ele dizia, né, raptor de almas. Ele dizia porque quando ele falava de Deus para as pessoas, encantava tantas pessoas que todo mundo, até os muçulmanos e até os judeus se convertiam, né? Então aí mataram ele para cessar, porque se ele podia fazer um estrago muito grande. Acho que não sei se foi na Líbia ou na Síria que ele fez isso, e era chamado raptor de almas, né? Então, por quê? Porque era falar do amor de Deus e convencia. Nós não temos esse poder, né, nem essa graça, mas podemos dar testemunho da fé através das boas obras. Então, quando cumprimos bem o papel, quando somos bons, inseridos nesse corpo de Cristo, vivendo da fé, esperança e caridade, damos testemunho. Então, é dar testemunho através dos sacrifícios. Quais sacrifícios? Quando nos fazem mal, pagar o mal com o bem. Quando nos ofendem, perdoar. Então, isso também é dar testemunho da fé. Não é só anunciar, não é só falar de Jesus Cristo, porque não adianta. Às vezes você fala de Jesus Cristo, a pessoa que está do nosso lado ou que mora com a gente não quer ouvir. Então isso é um outro detalhe. Então a gente tem que dar testemunho. Dando testemunho, isso vai ficar gravado para sempre. Por que a pessoa era assim? Porque amava Cristo. Por que a pessoa foi capaz de suportar isso? Porque amava Cristo. Porque no auge do sofrimento, da dor, da doença, não reclamou? Porque amava Cristo e confiou nele. Tinha esperança do céu e nenhuma esperança nesse mundo. Então não pôs a esperança nesse mundo, por isso não foi enganado. Porque a enganação do diabo é pôr esperança nesse mundo, que a gente vai ser feliz aqui. Onde que está escrito isso no Evangelho, que a gente vai ser feliz aqui na terra? Felizes os pobres, felizes os mansos que suportam pancada, felizes
os sedentos de justiça, ou seja, que proclamam a justiça, né? Felizes seremos se suportarmos as contrariedades. Isso é a felicidade da terra, tá bom? Se suportarmos o marido, a esposa, os filhos, o trabalho, felizes seremos se suportar tudo isso sem reclamar. Felizes, né? Tá bom? Agora, se não, azar seu, né? Então é isso, né? Então, o que nós podemos, por isso que eu não posso reclamar da paróquia, né? O que dá mais trabalho é a razão da minha felicidade. Então, pronto, é assim que funciona. Então, o que nós devemos fazer é ter esse vínculo. Somos obrigados a dar testemunho dessa fé, daquilo que recebemos de Deus. Por isso, o batismo, parágrafo 1271, diz assim: o batismo constitui o fundamento da comunhão. Então, quando somos incorporados, inseridos na vida do Cristo, estamos em comum acordo com Ele. Devemos estar em comunhão, ou seja, em comum acordo com aquilo que Ele nos ensina. Então, o batismo, pois, constitui o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por Ele. Então, é assim, todos os regenerados nos é dada a graça de ser incorporados em Cristo para vivermos como filhos de Deus e agora limpos da mancha do pecado original, o grande esforço em corresponder à fé, esperança e caridade que nos é dado. Então é uma correspondência. Quando éramos pequeninos, quem dava testemunho da fé, esperança e caridade eram os pais, que não podíamos responder. Agora que somos adultos, nós é que podemos responder. Ainda que os outros nos tenham ensinado tudo errado, podemos corrigir aquilo que foi mal dito. Por isso que o nome está dizendo, né? Maldito. Então é mal ensinado, né? Então não corresponde à vontade de Deus. Existe um sinal espiritual indelével pelo batismo. O batismo é configurado, né? O batizado é configurado a Cristo. Então o cristão tem um sinal espiritual indelével, que marca um caráter na vida dele. Então agora, batizado, ele faz parte, é membro do corpo de Cristo. Não dá para tirar. Por isso, enquanto lutamos pela santidade, correspondendo ao amor de Deus, só correspondendo, porque é Ele que dá a graça, né? A graça santificante, é Ele que nos santifica. Quando correspondemos ao chamado dEle, né, então nós ajudamos a sustentar como pedras vivas o corpo de Cristo. Mas quando caímos no pecado, somos um peso. As feridas no corpo de Cristo que a gente vê na cruz são os pecados. Então os nossos pecados continuam ferindo Cristo. Ferem toda a igreja, escandalizam toda a igreja. Por isso o batismo não pode ser reiterado. Dado uma vez, não pode ser tirado. Quem foi batizado, já foi batizado. Não adianta ir para a igreja protestante e falar assim, agora eu vi Jesus, aceitei Jesus. Não. É Ele que te aceita, criatura. Você que não vale nada e é Ele que te aceita. Não é que você aceitou Jesus, eu que sou bom, aceitei Ele. Não. Você que é ruim, pecador, foi aceito por Cristo, porque Ele te ama. Agora basta você corresponder ao amor dele. Você que foi inserido na vida dele. Não que você aceitou ele na sua vida. É bem o contrário. Então essa é a diferença. Nós somos inseridos na vida de Cristo. Né? Nós somos os pecadores. Por isso somos marcados com o selo do Senhor, um caráter do Senhor. Né? E parágrafo 1274. É o selo com o qual o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção. Então, somos redimidos, marcados com o sinal da cruz. Né? Por isso que aqui tem sempre aquela briga, né? Qual é o sinal da marca da besta? Né? Na verdade é o sinal do pecado, né? Daquilo, do orgulho, da vaidade, né? Da ganância. Né? Então esses são os sinais daqueles que pertencem, que não pertencem, querem pertencer a Cristo. O sinal de quem quer pertencer a Cristo são a fé, a esperança e a caridade. A fé naquilo que Ele ensinou, a esperança naquilo que Ele promete, que é só a vida eterna, nenhuma felicidade aqui na terra, mas a felicidade está em saber suportar os males e dar como Cristo a vida, pagando o mal com o bem, porque Ele veio para o mundo, passou pelo mundo fazendo o bem, e fez o bem, mesmo assim foi julgado mal. Então a mesma coisa nós. Seremos julgados de qualquer jeito pelo mundo. Agora, se passamos imitando Cristo, fizemos o bem. Se não imitarmos Cristo, fizemos mal. Por isso a nossa luta em configurar a nossa vida a Cristo. Aqui termina um pouco o tema, né, depois tem um resumo, né, daquilo que é o batismo. O segundo sacramento é o sacramento da confirmação. Esse sacramento da confirmação, 1285, constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, que a gente já sabe, é batismo, eucaristia e confirmação. Esses três iniciam a gente na vida de Cristo. O batismo insere,
né, a comunhão, que é a Eucaristia, né, nos dá o próprio Cristo, e a confirmação nos faz, né, de verdade, como diz aqui, né, enriquecidos com a força especial do Espírito Santo, né, para vivermos perfeitamente, né, que devem difundir e defender, tanto por palavras e por obras, aquilo que nos é dado. Então, a confirmação é para confirmar aquilo que recebemos e aquilo que comungamos. Recebemos a incorporação em Cristo. Na comunhão, recebemos o próprio Cristo. E o que é a confirmação? Anunciar aquilo que fomos inseridos para viver e recebemos para continuar vivendo. Então, o batismo nos insere, a comunhão nos dá Cristo, e a confirmação é o testemunho daquilo que nos insere e aquilo é o testemunho daquilo que recebemos. Ou seja, dá testemunho de viver uma verdadeira alegria de filhos de Deus. Então, a confirmação é isso, anunciar, devemos difundir e defender, tanto por palavras, por obras, né, ser verdadeiras testemunhas daquilo que recebemos do Espírito Santo, obrigados à fé, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Parágrafo 1285, lá no finalzinho. A confirmação, né, nessa economia da salvação, né, é exatamente aquilo. Não é o mesmo batismo de João Batista. João Batista chamava um batismo de conversão, ou seja, uma vida nova. Chamava uma vida nova. O batismo também nos dá a vida nova. Só que é uma vida nova em Cristo. Não é só para conversão, mudança de vida. É Cristo que nos faz mudar de vida. Não uma mudança que depende de nós, mas uma mudança que é uma graça santificante que Deus nos dá pela fé, esperança e caridade, e nos dá a graça que vai nos atualizando nesse amor. Por isso, o sacramento do Crisma é pela imposição das mãos. Tem uma oração que faz sobre o crismando, e ele recebe esse dom do Espírito Santo, né, e depois é ungido. Porque a palavra unção, ungido, por exemplo, o rei Davi foi ungido para ser rei. O rei Salomão foi ungido para ser rei. Né? Os sacerdotes eram ungidos para o sacrifício. Então, o que é ungido? Ungido, a palavra, né, em hebraico é Messias. É ungido. Eles esperavam o ungido do Senhor que os viria salvar. Esperavam o Messias. E, na palavra grega, o que é o Messias e o ungido? Cristo. Christos. Então, Cristo, por isso, Jesus, o ungido. Jesus, Cristo. Então, o que é o cristão? Ungido. Ungido como Cristo. Porque no dia do batismo do Senhor, quando São João Batista batizou ele, Jesus não precisava ser batizado, porque ele não precisava ser purificado, não precisava conversão, porque ele é o próprio Deus, mas ele deixou-se batizar exatamente para dar testemunho. E qual o testemunho que ele deu? Ouviu-se uma voz do alto e disse: esse é o meu filho amado, nele está o meu bem-querer, escutai-o. Então, ao escutarmos Jesus Cristo e colocarmos em prática o que ele nos ensina, nele está o bem-querer da nossa vida. Então, Cristo é, de verdade, o sinal do vínculo de unidade. Por isso, filhos de Deus no Cristo, inseridos na vida dele, para agradarmos a vontade do Pai, para obedecermos à vontade do Pai. Por isso, parágrafo 1289, aqui diz assim, esse eu vou ler inteiro. Bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, acrescentou-se a imposição das mãos, né, uma unção com óleo perfumado, que é o óleo do crisma, e esta unção ilustra o nome de cristão, que significa ungido, e que deriva da sua origem do próprio nome de Cristo. Ele que Deus ungiu com o Espírito Santo, né, Atos dos Apóstolos. E este rito de unção existe até os nossos dias, tanto no Oriente como no Ocidente. Por isso, no Oriente, esse sacramento é chamado também de crismação, né, unção com crisma, ou miron, né, que é um nome, né, o nome hebraico. O que significa crisma, né, então é crismado. Então, no Ocidente, o termo confirmação sugere ao mesmo tempo a ratificação do batismo, ou seja, aquilo que nós já recebemos está ratificado. Aqui é como se fosse assim, feito e assinado. Então foi feito e agora está assinado. Então assinamos, né? Põe em cima daquilo que recebemos. E que completa a iniciação cristã e a consolidação da graça batismal. Todos os frutos do Espírito Santo. Existem, portanto, aqui, no parágrafo 1290, duas tradições. Né? Primeiro, que o crisma era antes feito pelo padre. O padre que crismava. E é assim até hoje no Oriente.
Quem crisma é o padre. Por quê? Porque o ritual dos sacramentos é tudo feito no começo. Então a criança, no mesmo dia, ela recebe o batismo, o crisma e a primeira comunhão. Tudo junto. Tudo junto. É dado tudo junto no Oriente. Na maioria das igrejas do Oriente, não em todas, mas na maioria. No Ocidente é que se manteve separado e reservado para o bispo, que o bispo não podia ir em todas as paróquias sempre para crismar. Então ficou reservado para que o dia fosse um dia que o bispo fosse para crismar. Então o crisma e a ordem é só o bispo que pode fazer. Os outros sacramentos o padre pode fazer, menos a ordem e o crisma. A não ser que seja delegado pelo bispo para fazer o crisma, que vai ser, no caso, às vezes quando tem um adulto, a gente pode crismar sendo delegado pelo bispo. Mas quem crisma é o bispo, tá bom? Mas o padre pode, se o bispo delegar. É lógico que tem que fazer o pedido. Então, o que acontece é que a pessoa, no Oriente, manteve juntos os sacramentos da confirmação, da comunhão e da crisma. Então, é consagrado, e no Ocidente é consagrado por um bispo. O costume da Igreja de Roma facilitou o desenvolvimento da prática ocidental, a uma dupla unção. Primeiro o batismo, depois a crisma. Então, foi feito como uma dupla unção, porque o primeiro era dado para criança pequena, que não tem consciência. Como é que é dado os dons do Espírito Santo? Discernimento, sabedoria, se ainda está nas fraldas, ainda nos coeiros ainda, Então, como é que é dado? Então, a gente fez como se fosse partido. Então, começa a iniciação cristã com o batismo, depois, às vezes, a comunhão e depois o crisma. Em alguns lugares estão querendo mudar. Então, primeiro o batismo, depois a crisma e depois a comunhão. Em alguns lugares estão querendo fazer assim. Já aqui no Brasil já tem diocese que está fazendo assim já. Mas não é uma prática universal, é uma prática particular de alguns lugares. Parágrafo 1293 diz assim: a unção no simbolismo bíblico e antigo, no bíblico e antigo, é rica de numerosos significados. O que significava a unção antes? O óleo é sinal de abundância, de alegria, ele purifica, é como um banho, amacia, como num atleta ou um soldado que está com dores musculares, Então, na verdade, ele amacia. Ao mesmo tempo, é um sinal de cura, pois ameniza as contusões e feridas, como lá na parábola do bom samaritano, que ungiu com vinho e óleo as feridas daquele homem que estava no meio do caminho. Então, a unção também é para aliviar as dores. Não qual dor? Dor física? Não. A dor talvez da consciência, a dor de muitas coisas. Então, para isso também. Talvez a dor física também. E faz irradiar a beleza e a saúde e a força. Então, no Antigo Testamento tinha esse significado a unção. Ou seja, beleza, saúde, força, alívio, ao mesmo tempo alegria, purificação e abundância. Tudo isso significava no Antigo Testamento o sinal do ungido. Quem que é o ungido? Esse que vem trazer tudo isso para nós. Por isso que para os judeus esperar o Messias era esperar tudo isso, todos os bens. Por isso que eles têm a questão da prosperidade, que os nossos irmãos protestantes esperam. Porque o ungido promete dar tudo isso, mas não disse que é na vida terrena, é na vida futura. Porque preciso primeiro passar pelo sacrifício, a dor e a morte, e vai ser dado como prêmio ao que é fiel a vida eterna. E aí tudo isso tem. A beleza, a saúde, saúde porque não vai ficar mais doente, força porque não vai precisar de mais nada, beleza porque vai estar na perfeição, cura porque não vai ter mais doença, alegria porque vai estar no céu, não vai precisar mais trabalhar, não vai precisar mais... Se bem que no céu Santa Teresinha diz que tem que trabalhar pela intercessão dos outros, mas tudo bem, esse trabalho vai ser ótimo. Então, porque na verdade a gente só vai ouvir a reclamação dos outros e vai passar para Deus. Eles estão pedindo aí, é Deus que dá, tá bom? Então esse é o trabalho dos santos no céu, Então é isso, ouvir, e conceder. Então, continuando, todos esses significados da unção com óleo voltam a encontrar-se na vida sacramental. A unção antes do batismo, com o óleo dos catecúmenos, pelo batismo, significa purificação e fortalecimento. A unção dos enfermos, quando a pessoa está muito doente, vai fazer uma cirurgia, ela exprime cura e reconforto. Então, existem 3 unções. A unção dos catecúmenos, que são os 3 óleos que são abençoados na Quinta-feira Santa, que aqui na Diocese é na quarta. Mas é na Quinta-feira Santa. O bispo abençoa os óleos do catecúmeno, que nos dá a fé, esperança e caridade, ungidos para sermos filhos de Deus. Então, o que ele faz?
ele nos purifica do pecado original e nos fortalece com a fé, esperança e caridade. Esse faz o óleo dos catecúmenos. Depois o óleo dos enfermos, ele cura as doenças e reconforta na dor. Então ele tem essa dupla função. Por isso que tem gente que não tem medo da unção dos enfermos, que era chamada antigamente extrema unção, ou seja, era a última unção que receberia antes da morte. Por isso todo mundo tem medo. Aí se o padre vier de preto ainda e der unção na cabeça da gente, a gente já está enterrado, já está no caixão, né? Então tinha esse medo, né, as pessoas. Mas o que é unção? É na verdade a cura e o reconforto. Aqui é cura da alma ou do corpo? É a cura. Às vezes da alma, para não ter medo da morte nem da dor. Curou. Tinha medo do quê? Então é um sacramento bonito, porque ele cura e ao mesmo tempo reconforta. A pessoa não está abandonada, porque Deus veio ungir para torná-la melhor. Então é o reconforto. Então dá força no meio da dor. No meio da tempestade é a bonança. No meio da guerra é a paz. Então Cristo vem reconfortar, por isso é tão bonito. E a unção que nós estamos falando aqui, desse sacramento, a unção com santo crisma, depois do batismo, na confirmação e na ordenação, é sinal de uma consagração, ou seja, estar mais consagrado. Não só na consciência, né, daquilo que sabe que tem que viver, mas de coração, estar com o sagrado, ser mais de Cristo. Por isso é um sinal de consagração. Se um purifica e fortalece, o outro cura e reconforta, esse te consagra a Deus, porque você é ungido para ser o bom odor de Cristo. Por isso que esse óleo do crisma é o único que tem bálsamo, que é um perfume. Porque os outros não têm, é só o azeite. Esse é um azeite com bálsamo. Por que esse tem cheiro? Ele tem um perfume nele. E por que ele tem um perfume? Porque é exatamente para dar à vida do cristão o bom odor de Cristo. O que é o bom odor? Quando no dito popular, né, quando a coisa parece que está boa, isso aqui me cheira bem. Né? Então por que cheira bem? Né? O chiqueiro já não cheira muito bem. Né? Então porque tem alguma porcalhada, né, de verdade que não está certo. Né? Mas o que cheira bem é que significa que está limpo, organizado, arrumado. Então isso, o bom odor de Cristo é que ele vem por ordem na nossa vida. Por isso esse sacramento, ele dá o bom odor de Cristo, ou seja, de uma vida santa, de uma vida no bem, na caridade, na bondade. E é isso que nós esperamos receber no crisma. Então quando recebe isso no crisma, recebeu. Mas recebi, não estava com tanta consciência. Sim, mas já recebeu. Então é só viver aquilo que já recebeu. Às vezes a gente recebe um presente, nossa, que bonito, vou guardar. Daqui 2 anos que usa. Nossa, era realmente bom, mas ficou guardado 2 anos. Mais ou menos assim, a gente recebe um dom, um presente, que são os sacramentos, e às vezes não aproveita bem. Recebe a comunhão e parece que está frio. Esqueceu que recebeu o céu no próprio coração. Que alegria! Só de pensar nisso já enche o coração de alegria. Queríamos ficar aqui, por isso São Pedro, vamos fazer 3 tendas aqui. Quando vira o rosto transfigurado de Jesus, queriam fazer 3 tendas e ficar ali. Tamanha alegria que sentiram. Então é isso, esse esforço de saber-se de Cristo, reconfortado por Ele, ungido para servir, ungido para dar testemunho, né, para ser fortalecidos, curados. Então, esses sinais, esses óleos que usamos no batismo, na crisma, na ordenação, né, e na unção dos enfermos, esses óleos são exatamente usados como? E é o que é mais bonito. Por que é na Quinta-feira Santa? São abençoados numa missa que se chama Missa dos Santos Óleos, não dos Santos Óleos, dos Santos Óleos, né? Não é óleos, né? Mas óleos. Então, por quê? Porque logo naquela mesma noite começaria a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, a instituição da Eucaristia e os sacramentos, tanto da ordem quanto depois todos os sacramentos que viriam depois. Então, para preparar, ele deixou um sinal visível, que são esses óleos. Então é feito na quinta-feira de manhã, que é como uma preparação, que hoje em dia é feito na quarta-noite, mas era feito na quinta-feira de manhã como uma preparação. A última ceia, não tinha uma preparação para a última ceia? Então essa é a preparação para a verdadeira ceia que teremos com Nosso Senhor. Com esses óleos, são a preparação da nossa vida de inserção em Cristo.
Continuando. Então, aqui, lá no parágrafo 1296, diz assim na carta aos Coríntios: aquele que nos fortalece convosco em Cristo e nos dá a unção é Deus, o qual nos marcou com um selo e colocou em nossos corações o penhor do Espírito Santo. Nos é dado uma graça especial, o dom do Espírito Santo. Jesus, quando subiu aos céus na ressurreição, soprou sobre os apóstolos: recebei o Espírito Santo. Naquele momento, o crisma, por que o símbolo do sacramento do crisma é o Espírito Santo com 7 dons? Porque é o mesmo significado de Pentecostes. O Espírito soprou como línguas de fogo e inflamou o coração dos apóstolos. E é isso que faz o sacramento do crisma: inflamar o coração daquele que é ungido a ser profeta, rei e sacerdote, sacrifícios, anúncio do amor de Deus pelas boas obras, e a virtude e a vivência da fé, no amor de Deus, então, e reger a própria vida. Então isso é marcado com esse sinal. O penhor do Espírito Santo nos é dado. Essa consagração do Santo Crisma é o bispo que na Quinta-feira Santa unge esses olhos, abençoa esses olhos, que depois não será usado durante o ano inteiro. Então é usado o ano inteiro aqueles mesmos olhos. Depois, quando termina o ano, ele abençoa isso na quinta. No sábado santo, como é que a gente alimenta o fogo santo do início da vigília? O círio velho e os óleos são colocados. Como é cera e como é óleo, é ele que alimenta o fogo novo. Aquilo que era velho se tornou novo. É ele que alimenta o fogo. É lógico que você põe lenha ou carvão, mas quando você põe óleo, queima mais. Quem é churrasqueiro sabe muito bem, Então, quanto mais óleo, e quanto mais ali a cera, aí o fogo pega mesmo, Então, essa consagração do Santo Crisma é o bispo que na Quinta-feira Santa faz, consagra esses óleos para o bem da diocese, para o uso depois daquilo que nós receberemos de Deus no Santo Crisma. Aqui nessas linhas pequenas, dizia assim, é uma curiosidade que a igreja coloca para a gente entender. Na liturgia siríaca de Antioquia, exprime assim a epiclésia, ou seja, a oração de unção, ou quando o padre levanta as mãos. Então, essa epiclésia é da consagração do Santo Crisma, que é o miron para eles, Então ele vai dizer: Pai, enviai o vosso Espírito Santo sobre esses óleos, esse óleo, aliás, que está diante de nós, e consagrai-o, a fim de que seja para todos os que forem ungidos e marcados por ele, miron santo, miron sacerdotal, miron régio, ou seja, ungido, A unção da alegria, a veste da luz, o manto da salvação, o dom espiritual, a santificação das almas e dos corpos, a felicidade imperecível, o selo indelével, o escudo da fé e o capacete terrível contra as obras do adversário. É bonito que aqui ele coloca várias coisas que significam esse óleo. Então isso ainda é mais bonito da gente perceber a beleza desse óleo. E é lógico que na confirmação que nós fazemos a oração é outra no Ocidente. É ela que está lá em cima no 1299 e diz assim: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer esses vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria, inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor. Então aqui, no dia do Crisma, é essa oração que o bispo faz, que são os 7 dons, que é o Espírito Santo como Pentecostes, e agora nos são dados línguas de fogo, que são esses 7 dons. Então esses 7 dons nos são dados exatamente para um bem. E aqui o que acontece é que quando recebemos isso, na igreja oriental, nós recebemos ele só na fronte, na testa, para significar que são sinais de sabedoria, de discernimento, de entendimento, de fortaleza, ser forte para vencer as nossas misérias, Então é isso. Então por isso que é ungido na testa. Já na igreja
siríaca já não é assim, né? Na igreja no oriental, é na fronte, nos olhos, no nariz, nos ouvidos, nos lábios, no peito, nas costas, né? E nas mãos e nos pés. Ou seja, para ajudar em tudo, né? Para caminhar, para trabalhar, né? Para ser protegido, então deve ser para tudo. Era ungido tudo, né? Eu não sei porque não jogava no corpo inteiro já, né? Foi quase tudo aqui, né? Nariz, boca, olhos, né? Lábios, tudo, né? Então, e no final, tanto um rito quanto o outro, tanto o oriental quanto o ocidental, é o abraço da paz, o ósculo da paz. Em quem que se dá um abraço? Né? O bispo não dá um abraço a todo mundo. Quem que dá um abraço? O padrinho, que o recebe nesse daí. Então é o abraço da paz, que é chamado ósculo da paz. Né? O bispo dá o ósculo da paz italiano. Os italianos dão tapa na cara, né? Os italianos para cumprimentar, cara meio, né? Então já bate, o bispo dá aquele tapa. O Dom Fernando fazia isso também, né? Mas é que tem esse significado também do bispo, bater, né? Significa assim, desperta, tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos e Cristo te ressuscitará. Então essa batida é exatamente para isso, né? Despertar para a vida de Cristo, né? Desperta tu que dormes, levanta-te do meio da morte, né? Então é bonito isso, né? Que é um texto antigo do Antigo Testamento. Quais são os efeitos da confirmação na nossa vida? Ele, lá embaixo, no 1303, ele nos torna filhos de Deus, a chamarmos Deus como Pai, profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba Pai. Une-nos mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo, né? Torna mais perfeita a nossa vinculação com a Igreja, né? E dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação. Às vezes pela palavra, às vezes só pela ação, às vezes pelos dois, né? Como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Por isso que muita gente depois do crisma, como recebe no dia do crisma um presente, a cruz. Então normalmente um padrinho dá uma cruz. Por quê? Para não ter vergonha dessa cruz. Para não ter vergonha do sinal de Cristo. Aí por isso aí você está no ônibus, um protestante fala, para que carrega isso daí? É exatamente, porque está dando testemunho. E eles não têm coragem de usar isso. Por quê? Porque você carregar Cristo no peito significa que o teu comportamento deve ser melhor. Quem que vai à tua frente? Cristo. E é interessante que na cruz do bispo é diferente. A cruz do bispo não tem um crucificado. Ela é lisa, ou tem algum desenho. Por que ela não tem? Porque ele que é o crucificado. Então, ele que tem que se sacrificar pela igreja. Então, coitado do bispo. Então, azar dele. É chamado a dar a vida pela igreja, né? Então, é isso. Não sentir nunca vergonha em relação à cruz de Cristo. Aqui, nessa citação, tá? É de um concílio antigo e também a Lumen Gentium repete isso de novo. Tá bom? É de um concílio antigo que eu não lembro qual que é. Depois eu vou tentar achar. Denzinger, 1319. 1319? Nem sei que concílio que é. Então, é um documento que tem todos os documentos, todos os concílios da igreja. Então, foi falado isso. A gente tem que, né, nunca sentir vergonha da cruz de Cristo. É isso que é o cristão. E é isso que é o ungido. É isso que é um crismado. Quem pode receber esse sacramento? Todo batizado. E qual é o critério? Né? De fato, o batismo e a confirmação, né, e a Eucaristia formam uma unidade, né, para que os fiéis sintam a obrigação de receber, né, tempestivamente este sacramento. Né? Então, uma confirmação e a Eucaristia nos levam, né, a viver bem o sacramento do batismo que já recebemos. Né? Pela tradição latina, a idade da razão nos faz já receber o crisma. Normalmente a gente põe os jovens com 12, 13 anos, já tem consciência, já podem ser crismados. Algumas dioceses põem 14, outras põem 15, então, mas algumas dioceses aceitam um pouco menos. Aqui 12, 13, já está a idade da razão, já sabe muito bem as coisas, né? Então já pode receber o crisma. Então, essa é mais ou menos uma idade. E, todavia, em perigo de morte, deve-se confirmar até as crianças, mesmo ainda que não tenham atingido o uso da razão. Então, no perigo de morte, uma criança pode ser também crismada, tá bom? Se bem que, no batismo que a gente faz, recebe também o óleo do crisma, em função disso. Só que é lógico, como ela é pequenininha, ela ainda não dá testemunho, já recebeu os dons do Espírito Santo. Mas, por isso que na igreja católica, ou na igreja ocidental,
ela é repartida. Esse sacramento começa no batismo, que no dia do batismo recebe o crisma, mas ele termina com a consciência. Então é como se fosse 2 vezes. Você recebe metade aqui e outra metade lá. Não é metade. Recebe inteiro, mas depois se confirma. É por isso que isso é chamado não só sacramento do crisma, porque ele é batizado e crismado, depois confirmado. Então por isso que ele recebe o sacramento da confirmação daquilo que já recebeu no batismo. Tanto é que no batismo a gente já dá. A gente já unge a testa da criança. Primeiro o peito com óleo, depois a testa. O óleo do batismo no peito e o óleo do crisma na testa. Isso qualquer criança pequena, tá bom? Como você foi batizado maior, você não recebeu o óleo do crisma no dia, vai receber só depois. Pronto, que não está em perigo de morte ainda. Então o que acontece é exatamente isso. Existe uma preparação para isso. Como é para adulto, existe uma preparação e que devia visar a conduzir o cristão a uma união mais íntima com Cristo. Por isso a preparação não é só a escola da fé, não é só o curso do crisma, mas é para entender o mistério que nos une a Ele. E aí entender por que Ele morreu por nós. Entender por que é tão importante. Então isso é um sinal, um vínculo muito maior, muito melhor. Tá bom? Então a confirmação, lá no 1310, para receber a confirmação é preciso estar em estado de graça, ou seja, ter se confessado. Então, a confissão é ter consciência daquilo que não me une a Cristo, daquilo que me distanciou dele. Então, é ter essa consciência. Para a confirmação, como para o batismo, convém que os candidatos procurem a ajuda espiritual de um padrinho ou de uma madrinha, e convém que seja o mesmo batismo, a fim de marcar bem a unidade dos sacramentos. Ou seja, vai chamar um padrinho que não tem a mesma fé? Não dá. Então tem que ser um padrinho que tenha a mesma fé. Ah, sim, mas o outro foi batizado na igreja luterana, que o batismo é o mesmo, mas os outros sacramentos não têm, então não é a mesma fé. Apesar do batismo ser o mesmo. Então tem isso também, tá bom? Então tem algumas coisas que é preciso entender. Bom, quem é o ministro da confirmação? Normalmente é o bispo, porque ele não só abençoa e consagra os olhos, mas também ele é o principal. No Oriente também é o padre, mas no rito latino e no rito ocidental é o bispo, tá bom? Então, por fim aqui, que hoje vamos terminar mais cedo, por fim, se um cristão estiver em perigo de morte, todo presbítero deve dar-lhe a confirmação, mesmo que não esteja preparado, tá bom? Se é em perigo de morte, ele pode dar tanto a unção quanto a confirmação. Primeiro ele confirma, depois dá. Acontece que, diferente quando a pessoa não é batizada, queria ser batizada, ou então até está no hospital, está em estado gravíssimo e tem consciência ainda, quer ser batizado, estava se preparando para o batismo, mas não foi ainda. Então o padre pode ir lá, ele não dá unção dos enfermos, ele só batiza. Pelo batismo já está eliminado os pecados, e a mancha do pecado original. Então pronto, já está batizado. Então é um pouco isso. Não, eu não vou entrar no próximo, a gente tem um pouquinho de tempo, mas o próximo sacramento é da Eucaristia, é um pouquinho maior. Esse daqui que é o terceiro sacramento da iniciação cristã. E depois vamos entrar nos outros. Os maiores são a Eucaristia e o matrimônio, que são os que dão mais trabalho, os que configuram mais a Cristo. A Eucaristia e o matrimônio. Tá bom? Por que é diferente cada lugar se a mesma fé? É porque a prática, só muda um pouco a prática, Então, assim, por exemplo, numa diocese eles acham que é melhor batizar, porque antigamente, por exemplo, só batizava, como era rito de iniciação, então batismo, Eucaristia e Crisma era dado tudo no mesmo dia, também na Igreja do Ocidente, sempre foi assim, recebia as 3 coisas no mesmo dia. Então era o sacramento Não, criança não era batizada, porque para você aprender a fé, você tinha que ter razão. Então, quem que eram os primeiros batizados? Aqueles que São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, ele fez aquela proclamação de quem é Jesus, de quem é o Messias. Aí muita gente inflamada se converteu. Então, como eles entenderam o que era, então todos pediram o batismo. Então, eles têm que pedir o batismo.
Tem que pedir, então, tanto que a criança pequenina, não é ela que pede o batismo, tanto é que no rito, o que os pais que geraram, receberam esse filho como um verdadeiro presente, um verdadeiro dom de Deus, o que pedem é o filho, são os pais que pedem, não é o filho, porque o filho ou a filha, né? Porque são pequeninos, então quem pede é o pai. Mas no início do cristianismo, quem pede o batismo é a própria pessoa, então tinha que ser racional, então tinha que ser já com uma idade adulta já, então recebia só os adultos. Aí eles começaram a pensar, mas e se a criança morre, que morria muita criança? E se a criança morre sem ser batizado? O que vai ser dessa criança? Então aí eles começaram a pensar que valeria a pena batizar para eliminar a mancha do pecado original, para ser já inserido no corpo de Cristo. E depois, na idade da razão, ela faria aquilo. Aí começou a dividir, que era praticamente um sacramento, recebia 3 num dia só. Então aí começaram a separar, né, separou exatamente, primeiro para a criança, mas ela não pode, aí no Oriente ele falou, não, tem que ser os 3 juntos no início. Então, primeiro que eles faziam, batizava, crismava e dava comunhão, partia um pedaço da Eucaristia e dava na boca da criança, quer dizer, não estava nem pronto para comungar, mas já dava. Então, quer dizer, fazia isso exatamente porque sempre foi a prática os 3 juntos. Então, já que vai para a criança, os 3 juntos. Aí depois eles perceberam que valeria a pena esperar. Não, deixa o batismo, depois conforme a compreensão não só da função do ato, mas da catequese e da compreensão da fé, então era melhor deixar os outros mais para frente. Então aí dividiram, então por isso que ficou dividido. Mas em alguns lugares ainda continuou tudo junto. Alguns ritos eles preferiram deixar juntos. Não que a igreja proíbe, porque na prática anterior foi assim. Depois foi, por exemplo, é como a comunhão, a gente vai ver lá. A comunhão no início, Cristo partiu o pão e deu na mão dos apóstolos. Então, a consagração, partiu o pão. Então, a comunhão era dada na mão. Depois eles perceberam que caía muito. Se é o corpo de Jesus Cristo, a gente está negligenciando, está caindo no chão, está partindo. Então, quer dizer, esse daqui também é o corpo de Cristo. Se estava junto, fazia parte, então separado está. Esse dividido é o mesmo corpo, porque era um pão só, dividiu em 10, todo mundo comungou Cristo, então o que caiu também é Cristo. Então aí começaram, opa, então é melhor na boca. Aí começaram assim. Então, quer dizer, a igreja não é que foi tudo certinho, já sabiam tudo. Conforme ela foi compreendendo, conforme ela foi analisando, conforme ela foi entendendo que valeria a pena isso, do que aquilo, e aí quando deu certo, continuaram, quando não deu certo, voltaram atrás. A igreja sempre tem essa prática, né? O que Cristo pediu é que recebessem essas coisas. O sacramento, sim. Agora, como ele foi sendo desenvolvido na igreja, sempre foi aperfeiçoando de acordo com aquilo que é espiritualidade, com aquilo que é a praticidade, com aquilo que é aquilo que convém racionalmente, que vale a pena. Então a igreja foi pondo ordem nisso. Então houve uma evolução nessas coisas, sim. Quando era crismado, recebeu o Espírito Santo e assoprou, receberam. Então não teve imposição de mãos, mas depois eles entenderam que a imposição de mãos era o próprio Espírito que daria a eles a força, já que Cristo pôde dar tudo com simples gestos de uma palavra, nós não. Então o que podemos fazer? Então colocou isso como um rito para que ficasse universal, porque um soprava igual Cristo, o outro não soprava, o outro põe a mão, o outro não põe a mão, o outro, quer dizer, então cada um, porque nos Atos dos Apóstolos São Pedro impunha a mão e eles receberam o Espírito Santo. Opa, então está lá nos Atos dos Apóstolos, São Pedro, que era Papa, impôs a mão, então vamos impor as mãos também, que Cristo não precisou fazer isso. Só soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo, mas ele é Deus. Então como não somos, e São Pedro fez isso, e a ação posterior, que falaram em línguas como em Pentecostes, então eles viram que o sinal da imposição das mãos era importante. Então criaram a oração para pedir e a imposição de mãos, e depois a unção. Então por isso que foi desenvolvendo cada um dos sacramentos. Eles foram percebendo de acordo com o que liam, que escreveram, depois que eles perceberam, é mesmo, foi imposta a mão, e depois que foi imposta a mão, receberam o Espírito Santo, e aí em Pentecostes, sim, então foi um gesto, esse gesto, então agora a gente vai imitar, vai fazer igual, acharam que é por bem, que todo mundo faça assim, e aí ficou na liturgia. Tanto é que a epíclise, quando fala, descei sobre esses dons, né, sobre o pão e o vinho, os dons do Espírito Santo, para que se torne o corpo e o sangue de Cristo. Então, quer dizer, a unção das mãos, a imposição das mãos com aquela oração, que é um pedido. Mas quem faz é Deus. E aí toma o pão, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Mas são as palavras de Cristo, não é do Padre. Então, por que se fez? Porque isso é, ele disse, não eu. Mas se eu me uno a isso,
eu vivo melhor. Se eu não me uno a isso, não é um teatro, mas é uma coisa mecânica. Por isso que eu tenho que, as palavras que eu digo, eu tenho que pôr o meu coração e os sentimentos. Por isso a liturgia é o coração, os sentimentos, o afeto, né? E a certeza da fé que nos foi revelada. Então a mesma coisa, quando a pessoa diz para outra, eu te amo, se ela pensa que o amor que ela dá ao outro é o mesmo de Cristo, que é dar a própria vida, e o amor que ela sente pelo outro não é só de afeto, não é só de carinho, mas é de doar a própria vida, de uma necessidade de precisar do outro, esse amor foi muito maior. Olha, eu te amo, porque não tem outro, né? Fazer o quê? Né? Não é esse amor, né? É o amor que é de verdade, que é colocado sentimentos, né? Então, eu sinto por você amor, então o amor daçado, né? Não é esse, né? Tá bom? Então, não é esse amor, né? Mas é um amor verdadeiro, né? Tá bom? Então, são essas coisas. A igreja teve uma evolução nos seus ritos, nos sacramentos. Não, o sacramento não evoluiu, é o mesmo. Mas é que teve uma evolução, uma compreensão e uma atuação para que fosse mais viva, mais plausível aquilo que as pessoas precisavam entender e participar. Então, por isso que tem o rito. A mesma coisa no rito do matrimônio. Tem vários sinais no rito do matrimônio que fazem com que as pessoas compreendam e vivam melhor. Tá bom? O rito da ordem também é a mesma coisa. Então são ritos para que a gente viva melhor aquilo e compreenda melhor o que está recebendo. Tanto é que o rito do batismo tem um monte de sinal. É o rito que mais tem sinais, é o rito do batismo. Recebe primeiro a cruz de Cristo, depois tem a vela, tem a veste, tem um monte de coisa. Quando a criança pequenininha pode ter o sal, depois tem a mão no ouvido, na boca, né? O Senhor que fez os surdos ouvirem, os mudos falarem, te concedas logo que possa ouvir a palavra de Deus e proclamá-la. Então, são vários sinais. O batismo é o que mais tem sinais. Aí você entende todos eles, aí você entende o valor dele, é muito maior. Só que a criança pequenininha não vai entender nada, então ela precisa ser confirmada depois, para ela entender o que ela recebeu. Então, por isso que os pais são obrigados à educação da fé, não é a catequista, é o pai e a mãe que tem que educar na fé. O catequista só vai, né, aperfeiçoar aquilo que talvez faltou, né? Então, para os pais, mas às vezes não falta nada, os pais ensinam tudo direitinho, tudo que deve ser, né? Então, já é uma coisa boa, só vai simplesmente retificar aquilo, confirmar aquilo que já sabe, ou aquilo que já vive. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. No meu caso, a minha filha faleceu. Eu não consigo batizar. Quem batizou ela, segundo, foi meu cunhado. Sim. Só que ele não segue a igreja. Não, mas qualquer pessoa pode batizar em nome da igreja. Se ele batizou em nome da igreja, está batizado. Até um judeu que não acredita na fé cristã pode batizar. Se em caso de risco de vida, está perdendo a vida, é possível fazer. A igreja permite nesses casos para o bem da pessoa. Não porque participou, não porque, mas é para o bem da pessoa. Tá bom? Sim, se ele batizou, batizou. Mas se ele não batizou? É ele que vai responder para Deus, daí ele está mentindo. E a criança? A criança aí tem que estar na misericórdia de Deus. Por isso que a gente reza. Por isso que domingo a gente vai rezar pelas almas do purgatório. Quais as que não estão no céu? As do purgatório. Qual parente nosso que está no céu? Alguém já sabe? Mas mesmo assim, a gente não sabe. Hã? Então vai, porque no final das contas, quem que vai para o céu? O santo. Se ela foi batizada pequenininha, não pecou, e já foi batizada, se a mancha pecado já está no céu. Então, está garantida, tá bom? Isso aí. Agora, quem está batizado, né, está crismado, fez primeira comunhão e tal, mas não se comportou bem, teve um monte de erro, teve um monte de coisa errada, morreu. Vai para o céu? Não. É ainda purificar o que não foi purificado na terra. Então, essa purificação é o purgatório. Então, quando a gente reza pelas almas, quando a gente põe a missa de 7º dia, por quê? A gente não sabe se está no céu. Porque um mês, um ano, a gente não sabe se está no céu. Mas e se estiver no céu? A missa serviu para ela? Não, porque ela já está no céu, ela nem precisa mais disso, quem precisa somos nós, para confortar o nosso coração. Tá bom? Então é isso, mas as almas, a gente não sabe quem está no céu e quem que não está. Quando a igreja proclama, esse aqui está no céu, a mãe do Carla Putz já sabe, ela não precisa rezar mais pelo filho, ela reza pedindo a ajuda dele, né? Porque ela já sabe que o filho está no céu, a igreja proclamou santo, então não está no purgatório. Então é isso que é a diferença. Se a gente souber de alguém que já está no céu, ótimo, mas a gente não sabe. De repente a gente fala, nossa, esse está no céu, né? A história da coitadinha da Amélia, né? Da aparição, né? Eu já falei já aqui, né?
na história da Amélia. Então é a Amélia. A Amélia era 19, não era 12? 19, é. Vai saber o que ela fez. Segundo o resto, eles fizeram até uma versão do porquê. Então, vai saber. A gente não sabe se fez besteira, se cometeu um aborto, não se sabe. Vai saber. Porque não sabe, a gente não sabe o que fez essa menina, essa jovem, ficar tanto tempo. Vai saber. Mas para Nossa Senhora dizer uma coisa dessa, vai até medo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.